Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionada aos direitos do BPC Loas. Então, atenção, você que recebe BPC, você beneficiário do benefício de prestação continuada, foi liberado hoje. Vamos falar aqui um pouquinho do pagamento antecipado para quem é do BPC Loas também, e vamos falar do Bolsa Família, pagamento antecipado, BPC Loas e Bolsa Família. Eu vou trazer tudo isso aqui agora e também vamos falar de outras duas informações. Antes de eu começar com a primeira notícia, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O nosso canal é um canal exclusivo focado nos direitos do BPC Loas e tudo relacionado ao BPC é aqui que você vai encontrar. Então se inscreve aí no canal, vai deixando o like, vai compartilhando o vídeo. Vamos lá para as notícias. Eu quero começar com a primeira notícia, que já que estamos no mês de outubro, vamos falar um pouquinho do mês das crianças, né? E muitos de vocês são mães que cuidam dos seus filhos aí com deficiência, que recebem o BPC Loas. E esse mês, por ser o mês da criança, é importante vocês conhecerem alguns direitos das crianças, como é o caso de pensão por morte, o próprio BPC Loas, o auxílio reclusão, entre outros benefícios que são destinados tanto à primeira infância quanto quem está acima da primeira infância. E por ser um mês especial de outubro, eu vou falar um pouquinho desses direitos rapidinho para vocês, tá? As crianças, elas também têm os seus direitos, tá, gente? Resguardados. Isso pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o órgão que, inclusive, paga o BPC Loas de vocês, por mais que o BPC não é um benefício previdenciário. E as crianças, né? Eu vou abordar aqui, rapidinho, 3 importantes benefícios que podem ser concedidos às crianças em situações específicas. São eles a pensão por morte, porque quando um dos pais falecem, né, o responsável ali pelaquela criança falece, essa criança ela tem direito a uma pensão por morte. Esse benefício ele proporciona um amparo financeiro essencial para o sustento e educação dessa criança até ela completar os 21 anos de idade. Uma informação relevante é que a criança ela pode ter direito à pensão dos avós quando esses detiverem a guarda dela, e isso amplia as possibilidades de garantir um apoio necessário para o seu desenvolvimento, tendo em vista que, nesse caso, os avós exerciam a função de pais. Então, quem exerce a função de pais, que tem a guarda dessa criança aí com deficiência, né, ou não, você pode ter direito desde que você seja o contribuinte da Previdência Social. Então, se a criança tem deficiência, vai receber a pensão pro resto da vida. Aí não para de receber quando ela completa 21 anos. Para de receber quando ela completa 21 anos, caso essa criança não possua deficiência no momento do óbito do seu representante legal, do seu responsável legal. E esse responsável legal tem que ser um contribuinte do INSS para deixar esse direito que é a pensão por morte, tá bom? Uma outra questão também aqui, um outro benefício, é o benefício BPC Loas, benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. O BPC também pode ser destinado não só a idosos e pessoas com deficiência, mas a crianças com deficiência. Uma criança sem deficiência, ela não consegue o BPC, ela precisa ter uma deficiência, ou ela pode ser um adulto ou idoso, mas tem que ter deficiência. Se não tem deficiência, a idade mínima para receber o BPC é 65 anos. E essa deficiência ou doença que essa criança tenha tem que causar um impedimento de longo prazo em suas atividades cotidianas, e por isso que eu falo para vocês que não é o CID que vai definir esse direito, mas sim qual é a limitação causada pela doença ou deficiência nessa criança a longo prazo. Longo prazo é para 2 anos pelo menos para frente. Esse benefício, o BPC Loas, é o que vocês recebem, é o que o nosso canal é focado. Ele é um benefício assistencial, ele não exige contribuição previdenciária. A única coisa que ele exige é que a pessoa tenha deficiência, ou seja, 65 anos ou mais quando não tiver deficiência, e que tenha uma situação de vulnerabilidade, ou seja, não pode receber nenhum outro benefício, né? Não pode ter renda própria,
e a renda mensal familiar per capita tem que ser de até 1/4 do salário mínimo, que seria esse ano R$ 330. Então, o BPC ele é um benefício que assegura um suporte financeiro fundamental ao bem-estar dessa família, que ele é um salário mínimo por mês. Então, esse ano está atualizado em 1.320, tudo bem? Tem também um outro benefício que eu vou falar aqui e depois em outro vídeo, para esse não ficar tão longo, porque eu ainda vou falar do pagamento antecipado, tanto do Bolsa Família quanto do BPC. Então, eu vou falar só desse último benefício e já vamos falar dessa antecipação aí, tá bom? É o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, quando um dos responsáveis pela criança está preso, se ele era um contribuinte, se ele trabalhava ali com carteira assinada e aí foi preso em regime fechado por algum motivo, aquela pessoa que era responsável pelo sustento daquela criança não vai ter mais condições de sustentá-la. Então, o governo, ele oferece o auxílio inclusão, né? Esse benefício tem o propósito de garantir o sustento da criança enquanto o provedor está detido, minimizando os impactos financeiros da ausência do responsável. É uma medida essencial para garantir o bem-estar da criança durante esse período difícil. E, em resumo, o INSS dispõe aí de importantes benefícios para assegurar os direitos previdenciários das crianças em diversas situações. A pensão por morte proporciona apoio financeiro após o falecimento de um dos pais. O BPC Loas atende as crianças com doenças ou deficiências de longo prazo para ajudar na compra de remédios, alimentação especial, cuidados básicos, né? E o auxílio reclusão garante sustento quando um dos responsáveis está preso. Então, conhecer esses direitos é fundamental para proporcionar o cuidado e a qualidade de vida adequada às crianças em momentos de necessidade. Então, tá aí alguns direitos em especial sobre o Dia das Crianças, sobre o mês das crianças. E agora vamos falar do governo Lula, que antecipou os pagamentos aí para quem é do Bolsa Família e do BPC Loas, né? E eu vou trazer aqui, não é todo o Brasil, porém, você tem alguns critérios para você receber esse pagamento antecipado. O governo Lula antecipa Bolsa Família, BPC Loas e Seguro Defeso para as famílias do Amazonas. O Amazonas está sofrendo, viu, gente? Essas medidas, elas incluem reforços do Mais Médicos, que servirão para mitigar os efeitos da seca extrema e incêndios que estão ocorrendo no estado. E o governo federal, né, ele decidiu antecipar o pagamento do Bolsa Família, do BPC e do Seguro Defeso e reforçar o Mais Médico no Amazonas. O estado, ele sofre com os efeitos da seca extrema e incêndios, e o anúncio dessa e outras medidas emergenciais, como obras de dragagem nos rios Solimões e Madeira, foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em visita ao estado, acompanhado de 7 ministros a pedido do presidente Lula, que se recuperou de uma cirurgia, né? Então, esses pagamentos aí, eles foram confirmados e começou hoje. Então, hoje está recebendo o BPC Loas do NIS 1 ao 0, que é do estado do Amazonas, que faz parte de um dos 55 municípios que foram decretados estado de emergência por causa da seca. Rio Grande do Sul também, né, está antecipando pagamentos para os municípios com decreto de calamidade. Então, se você faz parte de um desses municípios, provavelmente seu pagamento está liberado na conta. Confira. É oficial, foi liberado hoje e está confirmado. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E quem precisar do empréstimo consignado ou do cartão de crédito, você quer um cartão de crédito consignado, Visa, internacional, sem anuidade, com limite de R$ 1.900, onde você pode sacar uma parte desse limite, como R$ 1.300 em conta, só pagando 5% do seu salário, que é R$ 66 por mês. Só isso, gente. Se você quiser, chama a nossa equipe que a gente vai solicitar, mas você não pode ter solicitado o cartão consignado ainda, porque ele é o cartão consignado, por isso que ele é vinculado ao benefício, beleza? Então, se você tem margem, quer contratar empréstimo, ou você tem margem para contratar o cartão, chama a nossa equipe. O BPC tem direito a um cartão. Então é isso. Um beijo, até logo.